All right, welcome everybody. For those of you guys who don't know who I am, my name is Mitchell Waxler. We're going to give you guys a little rundown of the confirmation checklist that we use to have successful trades. Muito bem, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Mitchell Waxler e nós vamos falar hoje um pouco sobre a lista de confirmação para você operar. All right, trading is literally all about minimizing your losses and maximizing your gains. Operar é exatamente minimizar as suas perdas e otimizar os seus ganhos. You're not going to win every trade. Even the best of the best traders do not win every trade. That's why if you minimize those losses and maximize your gains, you can actually lose more than you win and still make a profit. Você não vai ganhar todas as suas operações, infelizmente. Nem mesmo o melhor dos melhores operadores, trader, ele vai ganhar 100% das suas operações. Eventualmente, você vai perder. E é aí onde entra esse princípio de minimizar as suas perdas e otimizar os seus ganhos para que isso possa se compensar. And guys, to really have success trading, it's all about staying consistent with your trading style. E para você ter sucesso nas suas operações, isso tudo só depende de você ser consistente dentro do seu estilo de operação. So when it comes to the confirmation checklist, you need to be disciplined and stick to it for every single trade. Então, com relação a essa lista de confirmação, você precisa estar disciplinado e você se apegar a isso todos os dias. Simply because if you don't see your confirmation checklist in front of you, you may forget one or two confirmations and may just enter a trade based off of excitement, based off of what other people are saying. But to really be a professional, you need to stick to your game plan. Se você não tem a sua lista de confirmação bem estabelecida, escrita na sua frente, quando você for operar, você eventualmente pode acabar esquecendo um ou outro passo muito importante e acabar realizando uma operação baseada em emoção, baseada naquilo que as outras pessoas falam. E não é isso que um profissional faz. Um profissional, ele segue o seu estilo dentro daquela lista. To tell you guys how serious I am about, staying committed to your confirmation checklist, it's actually my background. I don't know if you guys can see these white 1, 2, 3, 4, 5. Those are my 5 confirmations that I see before I even look at my chart. I know what it is. E ele mesmo, sendo um profissional, ele tem isso como tela de bloqueio do celular dele, como um plano de tela. É a lista de confirmação, para que ele olhe para isso o tempo todo antes de ele entrar numa operação. So what I'm going to do, I'm going to run through my 5 confirmations that I need to see before I enter into any trade. E aí o que eu vou fazer agora, eu vou guiar vocês através das minhas 5 passos de confirmação que eu observo antes de entrar em qualquer operação. All right, so we're going to go with the checklist. Number 1. Oops. Número 1. Number 1. I'm always looking for a support and resistance area. Estou sempre buscando uma área de suporte ou de resistência. All right. After I find my support and resistance zone, I'm looking for a pullback. E aí, depois de identificar as áreas de suporte e resistência, eu vou verificar as possíveis voltas, os possíveis passos atrás que o mercado dá, reconfirmando aquela área. Next, number 3 is going to be trend lines. O próximo, número 3, vai ser a linha de tendência, trend line. Trend lines. Number 4. Número 4. Is going to be the Fibonacci. Vai ser o Fibonacci. All right, and last but not least is, they call them PRZ, but what that stands for is Price Reversal Zones. E aí, a quinta, que em inglês eles chamam de PRZ, que são as zonas de reversão do preço. All right, so these are the 5 that I look at. I need at least 4 of these to be shown on the chart for me to enter into a trade.
E aí eu preciso dessas 5 confirmações para elas estarem presentes para que eu possa, então, me sentir seguro para entrar numa operação. Okay. So there's this thing called confluence. E aí tem essa coisa chamada confluência. Now, confluence is when multiple things line up together. So multiple of these confirmation checklists that I listed are going to be happening at the same exact price. E há situações em que vários itens da nossa lista, eles vão estar congruindo e acontecendo de uma maneira única dentro do preço ao mesmo tempo. All right, so right now I'm going to show you guys a good example of where we're going to have confluence, aka multiple confirmations telling us to buy or sell the market. We're going to find out here in a second. E aí, pessoal, o que nós vamos buscar agora é essa área de confluência para mostrar para vocês que várias confirmações estão acontecendo no preço ao mesmo tempo. All right, so as of right now, the market is currently right here. Okay. E aí agora, como você pode ver, o preço ele está baseado nesse ponto. Okay, so first, I drew my support and resistance. For those of you guys who don't know what the price reversal zone is, it's very similar to support and resistance. However, support and resistance is a line. A zone is a zone. As you can see, I filled in the zone. Então, para vocês entenderem o que é uma zona de reversão do preço, ela é muito parecida com uma zona de suporte e resistência, só que o suporte e a resistência ele é uma linha, ele é um ponto fixo horizontal. A zona de reversão do preço é aquela atividade que acontece entre essas duas linhas, que é o que a gente chama de zona. Ele estabelece um período dentro do preço. Awesome. Okay, so we have a support and resistance area or price reversal zone drawn up. All right, next, what happened was, looking at this zone, right here, let me draw a line for you. E aí o que acontece a gente identificou essa área, e aí você pode ver que o preço, mais ou menos nesse ponto... You see this right here broke through this zone. Isso aqui mostra que o mercado ele quebrou através da linha. Ele estava acima e ele desceu. Ele foi para o lado de baixo. Okay. This yellow circle right here, it was used as support, but the next time it came to this area, it broke through the support. So now we're going to wait for a pullback up to this zone. Esse círculo amarelo à esquerda, ele era uma zona de suporte. Porém, o preço quebrou, ele desceu, e a próxima vez que ele tocar nessa zona, nós esperamos que ele vá fazer uma reversão do preço, e daí ele vá a uma renovação da tendência. Ele vai para o lado oposto. All right, so we have our support and resistance. We have our price reversal zone. We're waiting for the pullback. Next is the trend line. Então nós temos a área de suporte e resistência. Nós temos a nossa área de reversão do preço. O próximo agora, nós sabemos onde que o preço está voltando, o pullback. Agora a gente vai identificar qual que é a nossa tendência agora. Se é uma tendência de compra ou de venda. All right, so we're going to take the trend line from the very highest point, this is going to be point 1 to point 2. And then we're just going to drag it into the future. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma linha de tendência, vai identificar o ponto anterior mais alto e vai estabelecer ele até o ponto superior seguinte, o segundo ponto superior mais alto, e você vai até o futuro no preço, para você estabelecer essa zona da linha de tendência. E é sempre, ele é colocado essa linha na máxima, né? Pode ser feito na mínima também. He's asking if you only make it on the highest side of the chart, or if you would you draw as well a trend line in the minimum, in the lower? Yes, it depends on what direction the market's going. In this scenario, the market is going down, so I'm going to draw it from the high to the low. If the market was going up, I would draw it from the low to the high, like here, right here. Down here, I would draw it from the low to the high into the future.
Na alta ele vai na máxima e na... Por quê? Porque se o mercado está caindo, você quer encontrar o teto em que ele está batendo e caindo. Então, quando você está numa linha de tendência de venda, você tem que... Essa linha que você vai desenhar, ela precisa ser superior a isso para estabelecer o teto. Se você está numa linha de subida, você quer que o preço bata nessa linha transversal e ela continue subindo, que é o que forma essa tendência dele, bater e ir para cima. Ou seja, altas mais baixas configuram baixa do mercado. Baixas mais altas configuram a alta do mercado. Sim. Yep. Good? Great. All right. So last but not least, we're going to draw the Fibonacci. E agora o Fibonacci, tão temido. All right. So because it's in that downwards trend, we're going to draw the Fibonacci from the high to the low. Pelo fato, e isso aqui é muito importante, ó. Pelo fato de ser uma tendência de queda, você vai desenhar, você vai riscar o seu Fibonacci, você vai traçar ele da máxima para a mínima. I'm just going to draw it out. I'm just going to point this out real quick so they can kind of see. Esse é o ponto de onde você vai, tá vendo aí, a máxima, a alta, que esse é onde vai começar o seu Fibonacci, e aí a baixa, ou a mínima, que é onde vai terminar o seu Fibonacci. Por quê? Porque esse é o seu pico anterior, máximo para cima e para baixo. Certo. Que é o que o Mitchell sempre fala. Your previous highest low, highest high, your previous lowest low. Remember, Rich, one of our first calls, you said that? Yes, I do. Yeah. Então é isso que ele fala, o seu ponto máximo, o seu primeiro ponto anterior, ou seja, o último ponto mais alto e o último ponto mais baixo. Pronto. So I'm going to draw the fib from the high to the low, which is down over here. I'm just going to draw it into the future to see where it goes next. Então ele vai traçar a Fibonacci da alta para baixa, ele leva um pouco para frente para ver aonde que isso vai parar. Now, if you look at it, remember back to the confluence, multiple things happening in the same area. If we look back right over here, you can see there's multiple things happening. We have the trend line, the support resistance, the price reversal zone, the Fibonacci levels, multiple things. E aí lembra que a gente falou sobre a confluência? Múltiplas confirmações acontecendo ao mesmo tempo com o preço. É isso que você consegue observar nesse círculo azul do meio. Você tem aí nele tudo convergindo. O suporte à resistência, a sua área de reversão do preço, a Fibonacci. Você tem aí até mesmo um ponto de toque da sua linha de tendência. E você tem essa batida e retirada do preço, que é o pullback. Now, the only thing we're waiting for is the pullback, like you just said. Once it pulls back, then we're going to look for that sell position. E aí, essa é a última coisa que a gente está esperando, é exatamente o pullback. Uma vez que ele toque, a gente está olhando o quê? Para uma venda. Okay. So, I'm going to go ahead and play it, let the market play out, and we're going to see what happens. E ali agora vai dar o play, eles vão ver o que o mercado vai fazer. Vai acontecer no mercado. All right, so as you can see, it did exactly what we wanted it to do. It came right in that zone where all our confirmations aligned. So we pressed sell right there in our zone. E aí, como você viu, a gente deu play, você vê que o mercado fez exatamente aquilo que a gente identificou que ele faria através da nossa lista. Ele bateu naquela zona e dali ele foi uma batida em retirada. Ele foi o pullback que a gente precisava. All right. So if we would have hit sell right in that zone, we would have been up 30 pips. Se nós tivéssemos entrado numa venda nessa zona, nesse ponto, você teria feito 30 pips. For every trade that I do, Para cada operação que ele faz, ele sempre... Twin trade? Twin trade, que é uma técnica das operações gêmeas. And I always risk
30 pips, and my take profit is 30 pips. E ele sempre arrisca 30 pips para fazer 30 pips. Uhum. All right. So if we would have entered right at this blue circle, it would have hit our 30 pip take profit down here. Se nós tivéssemos entrado aqui nesse ponto do círculo azul, com certeza na venda teria atingido o nosso take profit, teria atingido a nossa tomada de lucro com 30 pontos. So if you twin traded this setup, you would have one trade would have hit your take profit, and you still would have another trade in. Se você tivesse utilizado essa técnica da operação gêmea, uma das suas operações teria atingido a sua tomada de lucro em 30 pontos e a sua outra operação ainda estaria ativa. Perfect. So what I'm going to do is I'm going to hit play and let it play out and see what happens. Let's see if it goes up. Let's see if it goes down. E aí agora a gente vai dar o play e vamos ver se a nossa operação ainda iria para cima ou para baixo. All right. And as you can see, it came back up to that zone one more time and then just fell. However, I would have not have entered here because I didn't have all my confirmations lining up. E aí, como a gente pode perceber, o mercado ele volta nesse mesmo ponto, depois de ele ter caído aqueles 30 pontos, porém eu não teria entrado em uma nova operação ali, porque você não possui todos os aspectos da nossa lista, da nossa checklist aí nesse ponto. Mas o mercado ele continuou caindo. So, when you twin trade, what that means is you're going to enter in 2 times at the same exact price. So let's say we entered once right here, and let's say we entered another one right here. E o que significa quando você faz uma operação gêmea, twin trade, significa que você entra 2 vezes no mesmo preço. E aí ele colocou essas 2 linhas verdes aí com quase nada de diferença, praticamente no mesmo preço, que seriam os 2 pontos de entrada. Okay. And on one of the trades, we're going to have a 30 pip stop loss. Em uma das operações, a gente vai ter uma saída no prejuízo de 30 pips. And we're also going to have a 30 pip take profit. De mesma sorte que a gente vai ter 30 pips de tomada de lucro. Okay. Now, that's just for one of the trades. For the other trade, we're going to have no take profit, but we're going to have a 30 pip stop loss as well. Para outra operação, você não coloca tomada de lucro. Para outra operação, você não coloca take profit, tomada de lucro. Você coloca só a sua saída no prejuízo, só o stop loss. Okay. So as you can see, when we sold right here, the market came down and hit our take profit 1. However, as soon as you're in 15 pips in profit, what you do is you take your stop loss and you move it 2 pips above your entry. E aí, quando você já está com 15 pontos de lucro, você agora traz o seu stop loss para 2 pontos abaixo do seu ponto de entrada. So that's, you move your stop loss once you're 15 pips in profit, but as you can see, it continued down and it hit our 30 pip take profit. So that means one of our trades is gone because it hit our take profit. E aí quando a gente colocou, então, já estava com 15 pontos de lucro, a gente baixou nossa saída no prejuízo para 2 pontos abaixo do ponto de entrada. Uma das operações que tinha o take profit de 30 pips, de 30 pontos, ela foi engatilhada e aí você ganhou. Guardou o seu lucro, ou seja, aquela operação terminou, a sua outra operação continua dentro, ela continua ativa. Só que lembre-se que agora o seu stop loss, você abaixou ele. Now the reason why you do this is because now we made our money for the day and now we're guaranteed no loss, because if it comes back up and it hits our stop loss, it's okay because it's actually a stop profit because we moved it in front of our entry. E aí, você já fez com uma das suas operações, você já garantiu o seu dinheiro aquele dia. Agora, com essa segunda das operações gêmeas, ainda que o preço volte e ele atinja o seu stop loss, aquela tomada no prejuízo,
você não estará no prejuízo, você ainda estará no lucro porque ela está 2 pips, 2 pontos abaixo do seu ponto de entrada. Ou seja, de qualquer forma, na realidade, ele se torna um take profit. Now, another reason why you do this is because the market could continue to just go down and down and down, and sometimes it does do that, but it may go back up. However, we don't know, so we're just going to play it safe and put our stop loss there. E aí o que a gente não sabe é que às vezes o mercado ele pode continuar indo para baixo, bem para baixo, e a sua operação continuaria valendo, porque ela não tem uma tomada de lucro. Porém, pode acontecer também que o preço volte para cima com toda a força, e aí para você não ter nenhum tipo de prejuízo, por isso que a gente moveu 2 pontos para baixo do seu ponto de entrada. All right, so, and if it continued to go down, you would just continue to trail your stop loss, okay? E aí se continuasse baixando, o preço vai baixando, você continua trazendo o seu stop loss junto com o preço. Ou seja, se ele estava em 30, ele estava em 15, você baixou o seu stop loss para 2 abaixo do ponto de entrada, se ele agora foi para 30, você vai trazer ele mais para baixo. Se ele for para 45, mais para baixo. Ou seja, você vai sempre garantindo lucro e deixando a porta aberta para mais lucro. So, but for this scenario, I'm going to go ahead and play it again and we'll see what happened. Para esse cenário, a gente vai dar o play e vai ver o que acontece. As you can see, it came back up and it would have hit our 2 pip stop profit. So we would have made, you know, $1 or some cents off this trade, but we wouldn't have lost any money. E aí o preço ele deu essa ricocheteada para aquela mesma área. Ele teria atingido aquele ponto de ruptura do tomada de lucro, que na realidade seria o seu stop loss, mas por que ele se torna tomada de lucro? Porque ele te assegurou, na pior das possibilidades, 2 pips de lucro. Yep. So, guys, it's pretty simple. If you can follow the confirmation checklist, if you can consistently twin trade and always follow that stop loss as your 15 pips in profit, then you will have massive success when it comes to trading. Pessoal, é muito simples. Se você se disciplinar e seguir essa lista de confirmação e entender e você fazer essa separação da sua operação, fazer a twin trade, você vai ter sucesso. Você vai aprender a gerenciar o seu risco, perder o menos possível e fazer o máximo possível de todas as suas operações. Gabriel, alguma pergunta? Sim, o take profit que ele colocaria na venda, ele colocaria sempre antes de um suporte, né? Porque teria que, ou ele coloca os 30 pips contando, mesmo que tenha um suporte abaixo. Ok, na verdade é uma pergunta muito boa. Actually, it is a great question. So he's talking about for you to set up your take profit. Would you consider another possible zone that will be merging on the same area where you want to pull your take profit? Or let's say there is a zone a little bit before your take profit, and there is a possibility that the market will retrace from there, so wouldn't hit your take profit. Do you consider possible zones, or you always put 30 no matter what? I mean, I guess you can say I consider it, but I always do 30 no matter what, because let's say there is a zone before that 30 pips, it's usually more than 15 pips. So even if that zone's there or not, I already have my stop profit set, so I'm not going to lose any money. So I just leave my 30 pip take profit. Ele disse que sim, para responder sim, eu considero todas as zonas, mas eu sempre coloco 30 porque como ele faz essa twin trade, ele acaba monitorando de maneira que, por mais que talvez o preço fosse ricochetear daquele ponto antes de atingir a tomada de lucro, ele vem guiando a sua saída no prejuízo e trazendo ela para um ponto de lucro, para que não haja nenhum tipo de perda. So, Mitch, I just want to thank you very much for your attention. I know you're very busy. I know you have tons of stuff going on. And it was a pleasure. I learned so much. And on behalf of all my Brazilian squad that will
in the near future be watching this video. I want to thank you very much. Pessoal, quero agradecer. Vocês estão assistindo, esse é o Mitchell. O Mitchell é um dos meus sócios, é um dos meus grandes irmãos, um dos meus mentores, um cara que eu tenho muito carinho. E é isso aí, vocês viram que em 20 minutos, 15 minutos, é possível aprender muito a respeito desse mercado e aprender a rentabilizar e realmente tornar-se senhor do seu tempo. Porque você só se torna senhor do seu tempo quando o seu cartão de crédito ele deixa de ser um problema, quando dos números na sua conta deixam de preocupar a sua mente, quando você consegue dormir em paz sem pensar em números. Aí sim, você consegue encontrar o caminho da felicidade. Gabriel, quero te agradecer. Se você não tem nenhuma pergunta, como eu tinha aquela consulta marcada, que eu já estou até atrasado, a gente pode fazer amanhã, então, a chamada para você abrir a conta. Tudo bem com você? Pode ser, né? Aprendeu bastante? Aprendi bastante. Nossa, você é louco. Quer falar alguma coisa para o Mitchell? Eu traduzo? Obrigadão, Mitchell. Ajudou bastante. Agora, eu realmente não olhava tantos fatores assim para operar. Estou operando ainda na demo? Na demo, na simulação, mas não olhava, era 2, no máximo 3. Não olhava tudo isso não, isso vai me dar muito mais segurança. Obrigadão, cara. Mitchell, thank you very much. You obviously, you opened my eyes. Before I couldn't see as many confirmation points on the chart as you just showed me, and you made it possible for me. Before I could identify like 1 or 2, perhaps 3 confirmations, but they were like all over the place. They were random, and now I see like a better path. So thank you very much. I learned so much. You helped me so much. No problem. Anytime. I got you guys whenever you need it. Appreciate everyone for watching the video. Hope you guys learned a lot as well. Much love, and we'll talk to you guys soon. Muito obrigado, pessoal. Thank you very much, and see you at the top. I don't want to be alone there. See you at the top.